Visão em Foco, conectando você ao que realmente importa. Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe aquele like, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Agora, bora para o vídeo. Fala aí, galera, então tamo aqui de volta, né, depois de um longo tempo aí sem passar vídeo e tal, né, estamos de volta, né, brincadeira essa parte, agora vamos falar sério, né. Bom, galerinha, todo projeto passa por reformulações, né, e aqui com nós não vai ser diferente, né, o canal tá novamente mudando de nome, agora vai se chamar Visão em Foco, né, um nome bem topzera aí, né, vamos voltar com tudo, atualizar conteúdo pra vocês, tem muitos pedidos aí, né, muitas pessoas pediram pra mim voltar e eu sinto uma emoção muito grande de estar voltando a gravar pra vocês, né, a correria do dia a dia, trabalho, né, e as coisas do dia a dia fazem a gente não ter tempo muitas vezes de gravar aqui pro YouTube, né. Mas enfim, agora estamos de volta aqui e vamos tocar o barco, né, e produzir bastante conteúdo para vocês aqui, nessa nossa nova volta. Aqui vai ficar um pouquinho longo esse começo com todas algumas explicações, né, vamos voltar com a nossa rotina de vídeos, não sei se 2, 3 por semana, né, mas assim que eu conseguir produzir conteúdo para vocês, né, vou estar trazendo novos conteúdos aqui, né, e não vou ficar tanto tempo sem vídeo mais que nem ficou de uns tempos pra cá, né, então aí ó, se tu quer vídeos novos no canal, já se inscreve aí, compartilha no teu grupo do WhatsApp, no grupo da família, compartilha em todas as redes sociais, né? Se tu é deficiente visual, cola com nós aí, se não for deficiente, cola também, um dia você pode precisar ajudar alguma pessoa também, né? E pra quem já tá vendo a minha tela aqui, né, Sagão Vidente, tá assistindo esse vídeo, já sabe que eu estou aqui na instalação de um aplicativo, né, de um APK. Bom, então o que vai ser o vídeo de hoje? O vídeo de hoje, galerinha, é o seguinte, já tem um vídeo desse no canal, mas vamos fazer novamente ele, né, porque algumas coisas mudam de lugar, esse vídeo já está um pouco obsoleto, mas aqui vamos aprender a como fazer a instalação e configurar o nosso leitor de tela G-Show, né, quem é cegueta assim que nem eu, sabe bem do que eu tô falando, né, quem é cego aí, né, e tá nesse mundo de tecnologia, sabe bem que o G-Show é um leitor de tela, né, que é produzido lá na China, né, ele é o criador dele é da China, então, né, ele é melhor que o nosso querido Talkback, vamos dizer assim, não vamos desprezar o Talkback, né, que foi ele que nos abriu as portas para muitos, né, não vamos desprezar ele, mas o G-Show hoje tá um patamar bem acima, né, já é de uns bons anos pra cá isso. Então agora chega de papo, bora aqui pra tela do meu aparelho e bora fazer a instalação do G-Show e a configuração aqui do zero. Então vamos aqui, G-Show Lite. ó, G-Show Lite, né, tem a versão mais e a versão Lite, né, as duas para configurar é da mesma maneira. Aqui eu vou configurar a versão Lite porque eu já estou utilizando a versão mais, lembrando, né, que tem a versão premium dele que você pode estar adquirindo através do PayPal, né, eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos como tá fazendo esse processo, né, mas aqui eu vou configurar com a versão free, mas você pode usar a versão gratuita dele bem de boa, que vai te atender da melhor maneira possível. Ele não tem na Play Store, né, eu vou deixar aqui o link do GitHub dele, mas também vou deixar via Google Drive para vocês aqui para facilitar também, tá? Então agora chega de papo e bora aqui. Quer instalar esse app? Ó, quero instalar esse app. Instalar. Vamos clicar aqui em instalar. G-Show Lite. Ó, tá instalando. G-Show assistente de configuração. G-Show Lite. Instalando. Ó, tá instalando, vamos esperar. G-Show app instalado. Ó, app instalado. Concluído. Aqui tem duas opções, concluído Abrir. e abrir, né? Eu posso abrir pela gaveta de aplicativos ou por aqui mesmo. Eu vou clicar em abrir por aqui.
Bem-vindo ao leitor de telas GSU. Bem-vindo ao GSU, o melhor leitor de tela para Android. Selecione uma das 3 opções abaixo. Assistente de configuração. Definir as configurações básicas do aplicativo. Verificar permissões, para visualizar e autorizar as várias permissões necessárias. Toque em sair para finalizar o assistente de configuração. Né, ele veio aqui. Vamos nessa primeira opção, ó. Bem-vindo ao assistente de configuração. Assistente de configuração. Vamos clicar aqui. Lembrando que eu vou fazer as configurações baseado no que eu utilizo. Daí se você quiser configurar igual ou diferente, fica a seu critério. Verificar as permissões. O GSU requer algumas permissões básicas para seu bom funcionamento, tais como acesso ao microfone, câmera, armazenamento, etc. Toque em avançar para conceder estas permissões. Verificar. Sair. Cancelar. Avançar. Vamos clicar em avançar. Aqui tem a opção. Navegar. Acesso a todos os arquivos. Acesso a todos os arquivos. Isso aqui é preciso permitir nas versões mais recentes do GSU. Então vamos aqui em autorizar permissão. Autorizar permissão. Ligado. Ó, tá ligado. Vamos voltar aqui uma tela. Voltar. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Selecione o modo de navegação pelos itens. O padrão é navegar varrendo de cima para baixo, mas se você está acostumado a navegar varrendo da esquerda para a direita, poderá optar por este modo. Ó, o padrão aqui é de cima para baixo, né? Mas não é esse que a gente utiliza aqui no Brasil. Né? Mais que a gente da direita para a esquerda. Então a gente vai selecionar ele. Use o gesto de varrer para... Selecione o modo de navegar varrendo para a esquerda e para a direita. Navegar varrendo da direita para a esquerda. Vamos selecionar esse daqui. Ler dicas de uso. Dicas de uso. Informa como interagir com o item atualmente focado. Se você for novo na utilização de dispositivos sensíveis ao toque, toque para ativar e ouvir as dicas de uso. Caso seja um usuário experiente, toque em desativar. Ó, aqui tipo assim, WhatsApp, toque 2 vezes para ativar, né, para abrir essas dicas assim. Como eu já sou mais experiente, eu vou, né, não vou ativar essa opção, mas se você é iniciante, que nem eu aqui, ativa essa opção que ajuda bastante. Ler dicas, não ler dicas de uso. Não ler dicas de uso. Ler a posição em listas. O índice de lista informa a posição de um item na lista. Toque em ativar para ouvir a posição, ou em desativar para ignorar esta informação. Tipo assim, WhatsApp 5, coluna 6, essas coisas assim ele vai ler, né? Eu não uso isso aqui, mas se você quiser usar, fica a seu critério. Eu vou clicar aqui em... Não ler dicas de uso. Ó, não ler dicas de uso, ele vai ver esse mesmo botão com o mesmo nome, mas é outra configuração, tá? É padrão assim. Ler as notificações na barra de notificações. Ler notificações. Para ouvir as notificações automaticamente, ative esta opção. Caso não queira, toque em desativar. As notificações também podem ser acessadas através da barra de notificações. Ó, isso aqui é quando você recebe uma notificação, ele vai automaticamente. Eu não gosto disso, né? Mas respeito quem gosta. Eu vou clicar aqui. Ler notificações. Não ler notificações automaticamente. Ó, não ler notificações automaticamente. Lembrando que eu estou fazendo a configuração baseado no que eu utilizo. Repetindo aqui novamente, né? Usar apenas um sintetizador. Usar apenas um sintetizador. Lê as notificações com um sintetizador diferente do de leitura contínua. Toque em usar apenas usar apenas um sintetizador. Lê as notificações. Usar apenas um sintetizador. Aqui, utilizar apenas um sintetizador, eu vou marcar essa opção porque eu prefiro que ele veja tudo com uma voz só. As notificações, né, as mensagens e tudo, não gosto de usar uma voz secundária. Então vamos clicar aqui. A configuração está concluída. Você pode redefinir estas opções executando o assistente de configuração novamente. Ó, a configuração está concluída, mas calma que não tá tudo prontinho ainda. Muito longe disso. A gente tá só começando, né? Essa parte aqui que tá pronta, mas tem mais ainda. Você pode... Ok. Aqui vamos dar um ok. Se você é usuário do Android 13, quando iniciar o GSU pela primeira vez, algumas funções auxiliares poderão exibir a caixa de diálogo de configurações de permissões. Depois de tocar no botão de permissão, abra as informações do aplicativo GSU, toque em mais opções no canto superior direito e em seguida, toque nas configurações de permissões. Cancelar. Ó, eu vou clicar aqui em cancelar, que eu não tô no Android 13, mas para quem tiver no 13, né, essa dica é bem importante. Assistente de configuração. Verificar as permissões. Vamos clicar aqui agora, né, nessa segunda opção, verificar as permissões. Permissão negada. Acessar local aproximado apenas em primeiro plano. Ligar, alterar ou excluir conteúdo do Armas compartilhado. Ler conteúdo do Armas Comp. Ler status e identidade do telefone. Gravar áudio. Acessar local exato apenas em primeiro plano. Tirar fotos e gravar. Ler registro de chamada. Atender ligações telefônicas. Ler seus contatos. Conectar a dispositivos Bluetooth. Descobrir e parear com DISP. Mostrar notificação. Ler arquivos de áudio do armazenamento. Ler arquivos de vídeo do armazenamento Ler arquivos de... Cancelar. Ok. Vamos clicar aqui em OK. Assistente. Permitir que o app GSU Lite tire fotos e... Durante o Eu uso vou do permitir app. aqui durante o uso do app. Permitir. Não. Exato. Aproximado. Durante o uso Ó, do apenas esta... Eu não permitir. Não vou permitir. Permitir que o app GSU Lite grave áudio. Permitir que o app GSU Lite grave áudio. Durante o uso do app. Aqui durante o uso do app. Permitir que o app GSU Lite acesse seu registro de... Permitir. Vamos clicar aqui em permitir.
né? Fica a critério de vocês permitir ou não, mas para um bom funcionamento, eu permito todas as permissões, menos a de vocalização. Não permitir. Permitir que o app GSU Lite acesse seus contatos. Permitir. Permitir que GSU Lite encontre, conecte. Não permitir. 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 Permitir que o app. Não. Permitir. Permitir que o app GSU Lite gerencie e faça chamadas telefônicas. Permitir. Permitir. Não permitir. Permitir que GSU Lite acesse fotos. Permitir. Permitir. Assistente de configuração. Assistente. Verificar as permissões de janelas pop-up. Ó, verificar as permissões de janela pop-up. Às vezes é pra ele ver alguma coisa que tá em segundo plano, né? Alguma coisa assim. E também pra facilitar na hora de atender as chamadas e coisa assim, né? Se não me engano é pra isso mesmo. Então vamos clicar aqui. Não foi possível obter permissões em janelas pop-up. A permissão em janelas pop-up é necessária em funções tais como usar a cortina de tela. Ó, então ele deu aqui como usar a cortina de tela, por exemplo. Não, a permissão. Cancelar. Obter permissões. Vamos clicar aqui em obter permissões. Aqui vai abrir a tela com todos os apps, ó. GSU Lite 28,79 MB GSU Lite 28, ligado. Eu cliquei aqui para ativar. Voltar. Agora vamos voltar numa tela. Verificar e ignorar a otimização da bateria. Ó, verificar e ignorar a otimização da bateria. Vamos clicar aqui nesta opção agora. Não será ignorada a otimização da bateria. A otimização pode estender a vida útil da bateria, mas pode levar ao encerramento inesperado do GSU durante a hibernação. Ignorando a otimização da bateria, a estabilidade do GSU melhorará. Então esse aqui tem que permitir. Cancel. Ok. Vamos clicar aqui a em otimização. OK. Para não ser negar. Permitir. Vamos Assistente clicar de aqui em configuração. permitir. Verifique as permissões de gerenciamento. Verifique as permissões de gerenciamento de arquivos. Aqui. Obter permissões de... O GSU. Cancelar. Alterado. O GSU usa as permissões de gerenciamento de arquivos para salvar e executar plugins, efeitos sonoros, ferramentas e recursos de backup. Cancelar. Vamos verificar Alterado. aqui. Acesso a todos os acesso a GSU. Autorizar permissão. Ligado o interruptor. Aqui já tá ligado, só para mostrar para vocês, né? Como é importante permitir essa configuração lá no início, né? Se não permitir lá, tem que permitir Voltar. aqui, mas o ideal é permitir lá quando ele pede naquela primeira configuração que a gente fez. Voltar. Vamos Assistente voltar. de configuração. Verifique o alarme e as permissões de obter permissões de acesso ao alarme e lembretes. Use as permissões de alarme de acesso ao alarme e lembretes para que o GSU desperte e leia as notificações conforme você programe. Use as permissões. Cancelar. Alterado. Aqui, se você quiser permitir ou não, Voltar. eu não uso essa função. Assistente. Verifique o alarme e as permissões. Verifique as permissões de gerenciamento. Verificar permissões de notificações. Não foi possível obter a permissão para notificações. Permitir a suspensão e retomada da resposta por voz a partir da barra de notificações. Não permitir a suspensão e retomada da resposta por voz a partir da barra de notificações. Cancelar. Obter permissões. Aqui eu não mexo, né? Mas se você quiser permitir, Voltar. fica a seu critério. Lembrando que eu estou fazendo as configurações baseado no que eu utilizo, Assistente. né? Início. Então, Verifique o alarme e as permissões. Abrir as configurações de inicialização. aqui tem abrir as configurações de inicialização. Exibir as informações sobre o aplicativo. E aqui exibe as informações sobre o aplicativo. Assistente de configuração. E aqui voltou para o assistente de configuração, né? Bom, essa primeira parte é mais ou menos isso. Aqui tá pronto, né? Mas claro que tem muito mais configurações e ao decorrer deste vídeo a gente vai explorar todas elas. Então continue ligadinho com nós, né? E mete o dedão aí no like e bora! Então, seguindo aqui nas nossas configurações, Configurações gerais. vamos voltar uma tela. Voltar. GSU A gente Lite. estava aqui, Configurações de feedback. Configurações gerais. configurações gerais, agora a gente vai em Configurações do sintetizador. configurações do sintetizador. Configurações do sintetizador. Bom, aqui a primeira opção configurações do é sintetizador. Sintetizador principal. sintetizador principal. Vamos clicar Volume da voz. aqui. Taxa de fala desabilitado. Ó, Usar apenas um sintetizador. Selecione uma biblioteca de voz sintetizador do sistema. selecione a biblioteca de voz. Sintetizador do sistema. Ele já está selecionado, senão a gente poderia selecionar aqui, Selecione. Mecanismo texto para fala Samsung com Samsung SMT não marcado. ó. Né, aqui poderia escolher entre outros sintetizadores. Eu vou deixar do sistema. Voltar. Vamos voltar. Sintetizador principal. Aqui Usar tem. apenas um sintetizador. Marcado todo o conteúdo é lido usando o sintetizador de voz principal. Aqui usar um sintetizador. Essa opção a gente marcou lá no início, quando a gente configurou, né? Quando a gente estava instalando, eu já fui fazendo algumas configurações lá na tela inicial dele, né? Se você quiser desmarcar essa opção, é só desmarcar aqui ou deixar marcado, né? Lembrando que eu estou fazendo as configurações baseado no que eu utilizo. Taxa de fala desabilitado. Aqui taxa de fala, eu não mexo aqui. Velocidade da voz, 50. Ó, aqui velocidade da voz, você pode ajustar. Tem Velocidade, aqui o tom, ó. 60 não marcado. 57 não marcado. Pode ajustar. Voltar. Vamos voltar.
Taxa de fala, volume, tom de Ó. voz, volume da voz, sim. Aqui o volume tá em 100, já tá no máximo. Tom de voz 50. Aqui o tom de voz já tá, eu deixo em 50, né? Mas você pode ajustar o tanto que você quiser. Tom de Tem voz. aqui, ó. 56 não marcado. 50. O tom de voz, Voltar. vamos voltar. Sintetiza. Taxa de fala, tom. Prioridade do áudio, não marcado, baixar outros sons ao falar. Ó, prioridade do áudio. Por exemplo, eu tô ouvindo uma música, o sintetizador vai falar e qualquer outro áudio que tiver, né, reproduzindo, ele vai baixar o volume automaticamente, né, vai dar prioridade aqui. Eu deixo desmarcado. Usar volume de acessibilidade não marcado. Ó, usar volume de acessibilidade, que daí é que você não vai utilizar o volume de mídia do seu dispositivo, né? Vai usar somente o volume da acessibilidade. Ah, tô ouvindo uma música alto, o Gexu não vai falar alto, né? Daí pra ajustar o volume dele você tem que manter o dedo na tela, né? Pressionar o dedo na tela e ajustar com o botão de volume, né? Eu vou marcar essa opção. Marcado. Usar sensor de proximidade, não marcado, pausa leitura quando o sensor de proximidade for tocado. Usar sensor de proximidade. Eu não vou ativar essa opção porque toda vez que eu tocar aqui, ó. Usar sensor de proximidade, não marcado, pausa leitura quando o sensor de proximidade for tocado. Toda vez que eu tocar aqui no sensor de proximidade do meu celular, o Gexu vai parar de ler, né? E eu não gosto disso. Mas lembrando que fica a critério de cada um. Vamos aqui para a próxima opção. Toque na tela para abortar a leitura não marcado. Toque na tela para abortar a leitura. Ah, tô vendo um texto ou uma mensagem muito longa e eu quero que ele pare, né, de fazer a leitura. É só você tocar na tela que ele vai parar de ler. Eu vou marcar esta opção. Marcado. Não permitir bloqueio da tela durante a leitura de textos. Marcado. Manter a tela ligada enquanto o texto é lido. Não permitir o bloqueio da tela. Essa opção já vem marcada por padrão, né? Quando você estiver lendo algum texto, alguma coisa, ele não vai deixar a tua tela bloquear, né? Eu deixo assim. Sintetizador principal. Ó, então aqui voltamos para as configurações do sintetizador principal. Agora vamos voltar aqui uma tela. Configurações do sintetizador secundário. Aqui é as mesmas configurações que tem no sintetizador secundário. Outras configurações de voz. Ó, outras configurações de voz. Vamos clicar aqui nesta opção. Outras configurações de voz. Configurações de voz para notificações. Ó, configuração de voz para notificação. Aqui é se você quer que ele leia a notificação, alguma coisa assim, né? Com outro sintetizador. Configurações de voz no modo de leitura. Ó, configurações de voz no modo de leitura. Né? Ele vai escolher uma voz para você fazer as suas leituras. Se é isso que consigo entender, dando uma rápida explorada aqui. Configurações de voz para leitura automática de chats. Aqui, configuração de voz para leitura automática de chats. Né? Quando você tem alguns aplicativos, vamos entrar aqui. Configurações de voz para o modo de navegação automática. Aqui, configuração de voz para modo de navegação automática, você pode configurar. Configurações de voz para modo de leitura caractere a caractere. Aqui é para você configurar a voz para ler caractere por caractere, né? Configurações de recebimento de chamadas. Aqui é quando você está recebendo uma chamada, pode ajustar a voz também. Lembrando que eu não mexo em nada disso, né? Daí se você quiser pode explorar aí melhor. Configuração da velocidade da voz. Aqui tem a mesma configuração da velocidade da voz, para você poder ajustar. Aqui não está traduzido, também não tá. Outras configurações de voz. Vamos voltar aqui. Voltar. Agora. Configuração. Ler símbolos personalizados. Configurações de voz do sistema. Ó, aqui você pode abrir. Outras configurações de voz. Configurações de voz do sistema. Configuração de voz do sistema, você pode abrir aqui o sintetizador que você está usando diretamente, né? A voz do sistema do teu dispositivo. Ler símbolos personalizados não marcado. Ó, ler símbolos personalizados. Configurações de símbolos personalizados. Eu vou marcar essa opção, né? Quando você personalizar algum símbolo, alguma coisa assim, né? Quando você receber um texto com algum símbolo, ele vai ler. Configurações de leitura de textos. Ó, configurações de leitura de textos. Configurações de leitura de textos. Aqui. Configurações de leitura de textos. Personalizar leitura não marcado. Ó, personalizar leitura. Eu deixo desmarcado. Personalização avançada de leitura. Os caracteres adicionados a esta lista não serão lidos e expressões regulares são suportadas. Eu vou deixar assim. Otimizar a leitura de símbolos repetidos não marcado. Ó, otimizar a leitura de símbolos repetitivos, né? Repetidos. No caso, se tem muitos símbolos, ele vai ler só alguns. Desculpa aí. Personalização de símbolos repetidos. Aqui eu não mexo. Modo de leitura de emoji processado pela biblioteca de voz. Ó, modo de leitura de emoji. Vamos clicar modo aqui. Modo de leitura processado pela biblioteca de voz marcado. Processado pela biblioteca de voz. Ler emoji não marcado. Ó, ler emoji. Vamos marcar essa opção. Configurações de... Ó. Personalização de símbolos. Modo de leitura de emoji. Ler. Configurações de leitura de textos. Ó, então aqui tem essas configurações. Voltar. Vamos voltar aqui. Configurações de leitura de textos.
Mais configurações. Ó, mais configurações. Mais configurações. Vamos clicar aqui. Fila de notificações para leitura não marcado. Aqui eu não marco essa opção, né? Que ele vai ficar vendo as notificações. Diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Aqui está disponível só para usuário premium, né? Quando você estiver no modo de navegação ali, ele vai diminuir a velocidade da fala. Manter a voz no celular quando conectado a um fone de ouvido ou alto-falante Bluetooth não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Essa função é quando você estiver, por exemplo, numa caixinha Bluetooth, né? E quiser separar o áudio. Ah, não quero que a voz do meu leitor de tela saia na caixa. Então você pode separar aqui nessa opção, né, para que ele não saia na caixa. Não falar durante o uso do microfone não marcado. Não falar durante o uso do microfone. Eu vou marcar essa opção. Marcado. Que é quando você está gravando um áudio no WhatsApp, alguma coisa assim, né? Daí ele não pode receber notificação, alguma coisa assim, que ele não vai falar. Otimização do volume de acessibilidade não marcado. Se o volume de acessibilidade aumentar ou diminuir repentinamente, você deve habilitar esta opção. Aqui eu deixo desabilitado. Manter a tela ativa durante leitura de textos não marcado. Se a opção acima não funcionar, por favor use esta. Bom, essa é a mesma função que tinha lá no sintetizador principal e que também tem no sintetizador secundário, que é a opção de manter a tela ligada quando estiver fazendo uma leitura. Lá tá marcado, eu vou marcar aqui também para garantir, mas se você não quiser marcar aqui não precisa. Marcado. Mas eu marco. Ler números por dígitos não marcado. Ó, ler números por dígitos, tipo assim, em vez dele ler, né, 49, 50, ele vai ler 4, 9, 5, 0. Eu não marco essa opção, eu deixo assim mesmo. Ler pontuações não marcado. Ó, ler pontuações. Tipo assim, olá, tudo bem? Ponto de interrogação. Né? Ele vai ler o ponto de interrogação. Se não marcar essa opção, ele não vai ler os pontos. Eu prefiro deixar assim. Falar maiúsculas na digitação não marcado. Ó, falar maiúsculas na digitação. Eu vou marcar essa opção. Marcado. Por exemplo, A maiúsculo. Se você não marcar essa opção, ele só vai falar a letra A. Mais configurações. Ó, então aqui voltou, né, para as configurações do sintetizador. Voltar. Aqui Configurações do sintetizador. é isso, né? A parte do sintetizador está configurada bem certinha, da maneira que tem que ser, né? Aqui vamos voltar uma tela agora. GSULID. Configurações de feedback. Ó, configurações de feedback. Aqui é os famosos temas de sons. Vamos clicar aqui. Vamos esperar. Configurações de feedback. Tá carregando. Feedback sonoro, marcado. Ó, feedback sonoro. Ele vem marcado por padrão. Volume do tema de som 60. Ó, volume do tema de som. Aqui você pode ajustar, ó. Volume 60, 70 não marcado. Eu deixo em 60 voltar. mesmo. Vamos voltar aqui. Temas de som padrão. Ó, aqui tá o tema de som padrão, né, volume que eu do deixo. aplicativo sem super. Configurações do tema de som padrão desabilitado. Aqui não pode mexer, né, porque não é um tema que dá pra personalizar, como é o padrão. Gerenciar temas de som. Aqui você pode gerenciar os seus temas de som, se você tiver mais de um tema, né. Como eu já tenho outro GSHU aqui, eu tenho mais temas, mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, né. Download de temas de som. Aqui é a lojinha do GSHU, onde você pode fazer o download de temas de som. Feedback por vibração, marcado. Ó, feedback por vibração. O GSHU vai ficar vibrando quando você estiver mexendo no aparelho, né? Essa opção vem marcada por padrão, mas eu desativo ela. Não marcado. Intensidade da vibração médio. Ó, a intensidade da vibração aqui tá médio. Daí você pode escolher qual que você quer. Intensidade. Fraco não marcado. Fraco. Médio marcado. Médio. Forte não marcado. E forte. Muito forte não marcado. Muito forte. Cancelar. Eu vou clicar aqui em cancelar, que eu não vou ajustar. Feedback por intensidade. Né? Navegar para cima. E aqui, nessa tela de configuração, é isso aqui, né? Aqui é pouquinha coisa. Então, prosseguindo aqui nas próximas configurações do GSHU, né? A configuração do zero, agora a gente vai aqui em configuração de leitura de conteúdo, configurações de ações, configurações de feed, configurações de ações. Configurações de ações. Essa última que a gente configurou foi essa aqui, ó. Configurações de feedback. Configuração de feedback foi a última que a gente viu. Agora a gente vai nessa próxima tela aqui, ó. Configurações de ações. Configurações de ações. Vamos dar 2 toques. Aguardando. Vamos esperar. Aqui às vezes demora para carregar um pouquinho. Progresso, 0. Aqui tá em 0%, está carregando ainda. Pronto, carregou. Né? Aqui é uma das telas mais importantes que tem. Aqui a gente vai ver várias coisas, então é bom prestar bastante atenção. Configurações de gestos padrões. Os gestos padrões são substituídos pelos gestos personalizados. Configurações de gestos padrões. Tem configurações aqui, de ações.
Vamos clicar Configurações de aqui. gestos padrões. Aqui a gente vai começar a arrumar a granularidade do Geshu, a configurar ela, né? Que é aquele varrer para cima e para baixo e depois para a esquerda e para a direita, né? A gente vai começar a ajustar aqui agora. Estilo padrão para gestos de navegação, gesto padrão direita à esquerda, barra da esquerda à direita para mover o foco e acima a baixo para executar as ações. Ó, vamos clicar aqui. Estilo padrão para gestos de A gente navegação. vai escolher essa opção aqui, ó. Cancelar. Granularidade geral 2. Varra para baixo cima para alternar entre os modos de navegação em todas as janelas. E varra para a direita à esquerda para navegar não marcado. É essa opção que a gente vai utilizar. Configurações de gestos padrões. Configurações de gestos alternativos. Ó. Manter o tipo de movimento ao alternar entre janelas não marcado. Aqui eu não vou marcar, já vem assim. Modo navegação em uso. Ó, modo navegação em uso. A gente vai clicar aqui nesta opção. Padrão não Daí a marcado. gente vai marcar, ó, padrão. Texto não marcado. Aqui marca se quiser, eu não vou Botão não marcar. marcado. Não vou marcar. Caixa de edição não marcado. Também não. Imagem não marcado. Também não. Caixa de verificação não marcado. Também não. Barra de progresso não marcado. Também não. Lista não marcado. Não. Item de lista não marcado. Também não. Focável não marcado. Também não. Clicável não marcado. Mas é tudo critério de vocês, né? Lembrando, eu já vou repetir isso pela milésima vez aqui nesse vídeo. Né? Eu tô fazendo a configuração baseada no que eu utilizo, mas mostrando pra vocês terem uma noção, né? Nó não marcado. Ó, nó, não vou marcar. Barra de rolagem não marcado. Aqui eu marco essa opção. Marcado. Mover verticalmente não marcado. Não marco. Caractere não marcado. Marco Marcado. pra navegar entre os caracteres. Palavra não marcado. Palavra. Linha não marcado. Aqui linha. Parágrafo não marcado. Parágrafo eu marco. Marcado. Página não marcado. Não marco. Copiar adicionar não marcado. Copiar adicionar eu Marcado. marco. Volume não marcado. Volume eu marco. Velocidade de fala não marcado. Velocidade de fala eu marco também. Traduzir não marcado. Traduzir eu marco também. Janela não marcado. Não marco. Cancelar. Ok. Agora eu dou um ok. Configurações de gestos padrões. Bom, o modo de navegação padrão foi definido. Agora a gente tem que Estilo definir padrão para gestos. Modo navegação web. Modo navegação web em uso. modo navegação web em uso. Aqui o processo é bem parecido, né? Mas muda algumas coisas. Modo navegação web em Então uso. vou marcar aqui a Modo opção. padrão não marcado. Padrão eu marco. Cabeçalho não marcado. Aqui eu não vou marcar, fica a critério de cada um. Link não marcado. Aqui eu vou marcar link. Botão não marcado. Aqui eu não vou marcar o botão. Ponto de referência não marcado. Não vou marcar. Caixa de edição não marcado. Também não. Marcado. Não Foco quero. não marcado. Controles não marcado. Imagem não marcado. Caixa de verificação não marcado. Não. Caixa combinado. Formulário não marcado. Lista não marcado. Item de lista não. Mudança de visualizar não marcado. Caractere não marcado. Marco. Palavra. Linha não marcado. Parágrafo não marcado. Página não marcado. Copiar adicionar não. Marco. Volume. Velocidade de fala não marcado. Traduzir. Janela. Traduzir não marcado. Marcado. Já. Cancel. Ok. Ó, vamos dar um Configurações de gestos ok, padrões. né? E aqui a nossa configuração tá criada, né? A nossa granularidade do Geshu tá configurada da maneira que é para ser, né? Aqui agora temos mais algumas opções. Configurações de gestos de borda. Ó. Usar gestos multitoques não marcado. Aqui Gestos eu não vou multitoque. marcar. Usar gestos com vários dedos não marcado. Ó, usar gesto com vários dedos. Se você quiser usar tipo 3 dedos para cima, 3 dedos para baixo, você precisa marcar esta opção aqui. Marcado. Usar gestos multitoques não marcado. Gestos multitoques são executados com 1 ou 2 toques. Só está disponível para usuários premium desabilitado. Disponível só para usuário premium. Configurações de gestos de borda. Então aqui tem as configurações do gesto de borda. Usar gestos duplos não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Tá disponível só para usuário premium também. Tempo de espera para o gestos multitoque. Então, vamos voltar. Aqui não tem muito o que Configurações de mexer, ações. mas... Temas de gestos padrão. Ó, temas de gestos. Aqui tá marcado o padrão, daí aqui tem, ó. Temas de padrão marcado. Padrão. Anderson não marcado. Aqui tem a minha pastinha de gestos. Personalização não Ó, marcado. personalização. Cancelar. Temas padrão marcado. Eu vou deixar o padrão. Configurações de ações. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando pra vocês como é que criar uma pastinha de gestos personalizadas, essas coisas assim, tá? Temas de gestos padrão. Configurações de gestos padrão. Configuração de gesto padrão. Vamos clicar aqui nesta opção. Usar os gestos personalizados. Ó, Usar os gestos. Cancelar. Ok. vamos dar aqui um ok, né? Porque a gente vai personalizar o gesto, a gente não vai usar os gestos padrões. Varrer para cima e para baixo início. Ó, Padrão. varrer para cima e para baixo. Varrer para baixo e para cima fim. Varrer para a esquerda e para cima e para a barra de notificações. Para a esquerda Padrão. e para cima. Varrer para a esquerda e para baixo modo soletração. Ó, Varrer para a direita e para cima navegação automática. Varrer para a direita e para baixo navegação em listas. Direita. Padrão.
e para baixo. Vamos pegar este gesto aqui de exemplo. Para baixo. Aqui você pode definir padrão marcado. Padrão. Nenhum comando não marcado. Plugins não marcado. Aqui plugins, que eu vou estar ensinando para vocês o que é os plugins nos próximos vídeos. Commands não marcado. Aqui um comando, né? Não. Tools não marcado. Tools, que é ferramentas, também não. Cronômetro não marcado. Cronômetro, não. Aplicativo não marcado. Aplicativo aqui para abrir um aplicativo direto, não. Função não marcado. Aqui função, eu vou clicar aqui. Função. E vamos escolher uma função aqui entre muitas que tem, ó. Pausar navegação por toque. Pausar o modo de ativar, pausar gestos de ativar cortina de tela. Vamos pegar ativar cortina de tela como exemplo. Personalização. Ó, daí tá aqui, ó. Toque com 2 dedos, toque. Varrer para baixo e para a esquerda, assistente de voz. Varrer para cima e para a direita, menu. Varrer para cima e para a esquerda. Varrer para baixo e para a direita, menu principal, padrão. Ó. Varrer para a direita e para cima, navegação. Varrer para a direita e para baixo, ativar cortina de tela, função. Varrer para a direita e para baixo, ativar cortina de tela. Já foi personalizado o gesto. Mais opções. Agora vamos focar aqui no canto superior direito, na parte de cima, em mais opções. Vamos varrer para a esquerda. Compartilhar. Salvar. Aqui até o botão salvar. Salvo. Beleza? E você pode ir fazendo, né, essas personalizações em todos os gestos, né, que você quiser. É só fazer que nem eu fiz aqui agora. Aqui agora vamos voltar. Configurações de gestos, personalização. Ó. Descrição de gestos. Viu que mudou os gestos aqui, ó. De gestos, personalização. Aqui descrições de gestos. Personalização. O arquivo de ajuda dos gestos não foi encontrado. Aqui não tem o arquivo, né? Ok. O arquivo de ajuda dos gestos. Gerenciar gestos. Alguns gestos não podem ser personalizados na versão gratuita. Alguns gestos não podem ser personalizados na versão gratuita. Descrição de gestos. Ó. Criar gesto. Aqui tem a opção de criar, né, para criar pastinha. Isso aqui eu vou estar ensinando vocês nos próximos vídeos. Aqui mostrando a configuração básica mesmo para quem é iniciante, voltar. Né? Vamos voltar. Descrição de gestos. Gerenciar gestos. Algum tema de gestos por aplicativo desabilitado. Aqui. Configurações do modo de jogo. Tá desabilitado. Configurações do modo de jogo. Aqui é quando você quiser, né, jogar alguma coisa, daí tem aqui algumas configurações, ó. Modo de jogo. Desativar a voz durante o modo de jogo não marcado. Desativar a voz. Desativar gestos de borda durante o modo de jogo não marcado. Não tá marcado. Configurações do modo de jogo. Aqui eu não uso nada disso, mas tô mostrando pra vocês, né, caso vocês queiram utilizar. Gerenciar gestos. Tema de configurações do modo de jogo. Configurações de rolagem. Ó, configurações de rolagem. Vamos clicar aqui nesta opção. Não marcado. Ó, aqui não tá traduzido, mas vamos traduzir. Mova-se rapidamente entre os itens da lista no autobrowse não marcado. Aqui eu não vou marcar, deixar assim. Mais informações sobre o objeto focado marcado. Esta opção é útil para detalhar informações do objeto focado. Em algumas situações isto pode ser útil, mas você poderá desativá-lo quando quiser. Aqui eu deixo ativado por padrão mesmo. Modo de velocidade não marcado permite uma resposta mais rápida em aplicativos suportados e pode ser desativado se incompatível. Aqui eu deixo desabilitado mesmo. Ciclo de foco de rolagem marcado. Aqui eu deixo marcado. Adicionar um espaço em branco antes do objeto ser focado não marcado. Eu deixo desmarcado. Usar o novo método padrão de visualização de páginas web não marcado ou o novo método de navegação na web pode fornecer uma velocidade maior, mas também pode ocasionar alguma incompatibilidade. Eu deixo desmarcado também. Rolar páginas automaticamente, não marcado, mude automaticamente para a próxima página quando chegar ao fim da atual. Aqui eu deixo desmarcado, não quero que role automaticamente. Usar o modo de navegação por NOP, indicado para usuários experientes, não marcado. Aqui não tá marcado, a gente vai deixar desmarcado. Configurações de rolagem. E aqui, configuração de rolagem voltou, né? Aqui. Gerenciar gestos, alguns. Tema de configurações do modo de jogo. Configurações de ação do clique. Configuração de ação do clique, eu não mexo aqui nessa opção, mas se você quiser eu posso fazer um vídeo mais detalhado pra você sobre ela, né? Eu tô mostrando o básico aqui. Configurações dos atalhos de teclado. Aqui as configurações do atalho de teclado, né? Se você quiser personalizar, eu não mexo aqui. Personalizar as configurações do esquema de teclas de atalho. Também não mexo aqui. Configurações de gestos do leitor de impressões digitais. Aqui eu também não utilizo, não mais mexo. Configurações. Vamos clicar aqui em mais configurações. Mais, agitar nenhum comando. Ó, agitar nenhum comando, que é quando você balançar o celular, né? Agitar ele. Eu vou deixar assim mesmo, não vou utilizar. Sensibilidade do agito 20. Sensibilidade do agito 20, né? Quando balançar assim, mais ou menos acho que 20% ele já vai detectar, né? Mais ou menos por aí, não utilizo essa função aqui. Agitar para atender uma chamada não marcado. Agitar para atender uma chamada, que é quando você recebe uma ligação ali, você agita o celular e ele atende para você. Usar o gesto de voltar para interromper a navegação automática não marcado. Aqui eu deixo desmarcado, não marco essa opção. Mais configurações. E aqui agora voltou para voltar pro título inicial. Configurações. Né? Aqui. Mais navegar para cima. Essa parte aqui tá ok, né? Já configuramos aqui em configurações de ações.
Então, seguindo aqui nas nossas configurações, agora a gente vai aqui em configurações de ações. Configuração de leitura de conteúdos. Configurações de leitura de conteúdos. Vamos dar 2 toques aqui. Configuração de leitura de conteúdos. Agora vamos aqui em configuração de configurações de dicas. Configurações de dicas. Configurações de dicas. Ó. Configurações de dicas. Ler dicas de uso. Não marcado fornece dicas de uso conforme o aplicativo em uso. Aqui é, né, como ele diz, como faz para interagir com o app, dando 2 toques para ativar e mantenha pressionado. Isso aqui é bom para quem é usuário, né, que está aprendendo agora a mexer com o leitor de tela. Eu deixo aqui desmarcado, né, eu marquei lá no início, naquela primeira telinha. Ler informações do nó atual não marcado. Ler informações adicionais sobre o nó focado atualmente no modo de navegação de nó. Aqui eu deixo desmarcado. Alerta de volume. Marcado. Ler o alerta ao ajustar o volume. Aqui é quando você ajusta o volume, né? Vem marcado por padrão, eu vou deixar assim, né? Que depois quando você ajusta, o volume de mídia está em 5%, o volume de mídia está em 10%. Ler todo o conteúdo da janela quando houver alterações não marcado. Aqui eu também não vou marcar. Botão falar não marcado. Aqui um botão falar, né? Que daí vai ter um botão, tipo assim, sempre dizendo falar, botão, alguma coisa assim. Configurações de dicas. Eu não volto, aqui voltou para configuração de dicas, né? Para o primeiro título. Aqui é isso, vamos voltar. Voltar. Configurações de lista. Configurações de dicas. Configurações de lista. Ó, configuração de lista. Essa opção aqui, vamos entrar aqui. Configurações. Ler a posição em listas. Não marcado informa a posição de um item enquanto estiver navegando em uma lista. Ó. Posição. Ler a posição em listas. Não marcado informa a posição de um item enquanto estiver navegando em uma lista. Ler a posição em lista. Eu não vou usar essa opção, né? Não uso isso. Tipo assim, vai ficar 6 WhatsApp, 7 YouTube, né? Eu não gosto disso, então deixa assim desmarcado, né? Mas fica a critério de cada um. Ler os itens da lista durante a navegação não marcado desabilitado. Aqui eu deixo assim, né? Tá desabilitado, eu não marco. Ler a posição do item focado, não marcado. Ler a posição do item da lista atualmente focado. Né? Tipo assim, quando você estiver focando itens 2 de 8, 2 de 9, né? Ele vai ver assim, eu deixo assim desmarcado. Ler informações sobre o item na lista atual, não marcado. Ler a posição da lista atual ao rolar. Aqui eu deixo desmarcado. Ler todos os itens visíveis da lista enquanto navega por ela marcado. Aqui tá marcado por padrão, eu deixo assim. Bloquear a posição atual ao rolar a lista não marcado. Ao navegar por listas, o foco será automaticamente bloqueado na posição atual. Eu vou deixar desmarcado, né? Que daí toda vez o foco não vai mudar se essa opção estiver ativada. Configurações de lista. Aqui, beleza. Voltar. É isso, vamos aqui em configurações de leitura de etiquetas. Configurações de lista. Configurações de leitura de etiquetas. Configurações de leitura de etiquetas. Configurações de leitura. Ler o nome do controle focado. Marcado. Ler o tipo e o nome do item atual. Se não houver um nome, o leitor de tela tentará identificá-lo. Ó, aqui, por exemplo, início, botão. Recentes, botão. Ele não vai ler a palavra botão. Então eu vou marcar essa opção, mas fica a critério de cada um. Não marcado. Navegar. Ler o nome do controle. Marcado. Ó, não marcado. Navegar na página por tipo de objetos marcado. Após a leitura do nome de todos os objetos do tipo selecionado, serão lidos os outros objetos tais como botões, links, etc. Eu deixo assim. Tentar identificar o rótulo de objetos não rotulados, não marcado. A ID do item focado é lido quando o item não tem nome. Ó, quando o item não tem nome, ele vai tentar identificar uma etiqueta. Geralmente esses botões que ele vai tentar identificar vão vir com nome em inglês. Ler a posição de objetos não etiquetados não marcado. Ler a posição do objeto mesmo que ele não tenha etiqueta ou ID. Aqui eu vou deixar desmarcado, né? Depois assim ele vai ver um botão que não tem nome e vai ver a posição dele também. Leitura rápida em campos editáveis não marcado. Aqui eu deixo assim. Ler o status do item focado primeiro não marcado. Eu deixo assim também. Configurações de leitura de etiquetas. Vamos voltar aqui. Configurações de lista. Configurações de conteúdos dinâmicos. Ó, configurações de conteúdos dinâmicos. Vamos entrar aqui. Configurações. Ler automaticamente as barras de progresso. Não marcado. Ler automaticamente as alterações nas barras de progresso quando forem focadas. Aqui eu deixo essa opção desmarcada, senão ele ficar vendo tipo assim 5%, 10% na barra que você estiver focando. Informar alterações em conteúdos dinâmicos. Marcado. Ler automaticamente o item focado. Aqui eu deixo marcado do jeito que veio. Ler a alteração do título da janela marcado. Deixo marcado também como veio. Ler automaticamente o conteúdo da janela atual. Não marcado. Ler automaticamente as alterações na janela atual. Eu deixo marcado assim também. Configurações de conteúdos dinâmicos. Aqui é isso. Voltar. Vamos pra próxima. Configuração de leitura automática. Ó. Configurações de conteúdos dinâmicos. Configuração de leitura automática. Aqui eu não vou mexer, né? Quem quiser explorar, beleza. Informar o estado da tela. Ó, informar o estado da tela. Quando a tela for ligada e desligada. Informar o estado assim. Informar quando a tela for ligada marcado. Aqui tá marcado, deixa assim. Configurar o formato da hora padrão do sistema.
Ler status da bateria quando a tela for ativada não marcado. Ler o número de notificações não lidas quando a tela for ativada não marcado. Informar quando a tela for desligada marcado. Não marcado. Ó, eu não quero que ele fique falando quando a tela tá desligada, quando a tela for desligada, né? Eu prefiro desmarcar essa opção, mas fica a critério de cada um. Informar o estado da tela. Beleza, aqui é isso, Voltar. vamos voltar. Configuração de leitura automática. Informar o estado. Configurações de identificação de chamadas. Ó, configurações de identificação de chamadas. Vamos clicar aqui. Configurações. Informações do chamador. Não marcado informa o número e o nome do chamador. Ó, informações do chamador, informe o número, né, e o nome de quem tá ligando. Eu vou marcar essa opção. Marcado. Solicitação de usar volume do toque. Não marcado usar. Número do chamador 5. Ó, número do chamador 5, que é quantas vezes ele vai repetir o número de quem tá ligando, né? Informações do... Informar a duração da chamada não marcado. Para que as informações da chamada sejam lidas, é necessário que a permissão aos dados de registro de chamadas esteja ativa. Aqui, tipo assim, você fez uma ligação, né, e essa ligação acabou. Quando ela acabar, o registro vai dizer o tempo dela. Eu acho legal essa opção, então eu vou marcar. Marcado. Configurações de recebimento de chamadas. Ó. Configurações de recebimento de chamadas. Selecione uma biblioteca de voz sintetizador principal. Aqui está o sintetizador principal, né? Se você quiser escolher uma voz diferente para quando receber uma chamada. Taxa de fala 1 desabilitado. Aqui tá a taxa de fala 1. Velocidade da voz 50 tá desabilitado. Velocidade. Volume da voz. Tom de voz 50 né? desabilitado. Pode ajustar melhor cada um que Configurações quiser de aqui. identificação de chamadas. Eu não uso essas configurações, eu vou deixar assim. Informar a duração da chamada marcado. Configurações de identificação de chamadas. Beleza, então aqui voltou pro primeiro título e aqui é isso. Voltar. Vamos prosseguir aqui. Informar o estado da tela. Configurações de soletração. Ó, configuração de soletração. Vamos clicar aqui. Ler a formatação do texto primeiro marcado. Ó, ler a formatação do texto primeiro. Essa opção já foi marcada por padrão, eu deixo assim. Informar a posição do caractere no alfabeto não marcado. Informar a posição do caractere no alfabeto, eu deixo desmarcado, senão vai ficar tipo assim, 1B, quer dizer, 1A, 2B, 3C, 4D, né? Eu prefiro deixar assim mesmo. Informar maiúsculas não marcado. Ó, informar maiúsculas, a gente já marcou isso no sintetizador, mas eu, para reforçar, eu vou marcar aqui também. Marcado. Usar soletragem fonética não marcado. Aqui não tá marcado, eu vou deixar assim. Configurações de soletração. Beleza, aqui voltou, né, pra tela, para as configurações de soletração, aqui é isso. Voltar. Vamos pro próximo item. Configuração de leitura automática. Configurações de conteúdos dinâmicos. Configurações de filtro de conteúdo. Configurações de soletração. Configurações de filtro de conteúdo. Aqui eu não vou mexer, porque que eu não uso muito, né? Mas é para filtrar conteúdos e coisas assim, né? Se você quiser explorar, beleza. Configurações de conteúdo personalizado de foco. Aqui vamos clicar. Compartilhar etiquetas não marcado. Compartilhe e baixe etiquetas personalizadas do servidor do GSU. Aqui você pode compartilhar suas etiquetas e baixar elas, né? Gerenciamento de etiquetas de foco. Aqui gerenciamento de etiquetas de foco, tipo assim, aqueles botões que não, né, que não tem nome, você etiquetou eles, ou alguma alteração que você fez em alguma etiqueta, alguma coisa, vai estar todas aqui. Usar o gerenciamento dos codinomes de foco não marcado. Usar o gerenciamento de codinomes de focos. Eu vou marcar essa opção, que daí eu consigo ajustar melhor os nomes dos botões e coisa, eu posso gerenciar, né? Gerenciamento dos codinomes de foco. Usar o dicionário. Usar então, o dicionário. Aqui, o dicionário é voltar. Não vou ficar mexendo aqui muito, né? Não tem muito o que configurar, se você quiser explorar, beleza. Configurações de identificação de configurações de soletração. Navegar para cima. Configurações de conteúdo personalizado de foco. Navegar para cima. Aqui nessa tela foi isso. Vamos aqui pro próximo item. Configuração de leitura de conteúdo. Configurações de notificações. Ó, configurações de notificações. Vamos entrar aqui nesta opção. Configurações. Ler as notificações na barra de notificações, apenas com a tela ligada. Ó, aqui, né, apenas com a tela ligada, que ele vai ver a barra de notificações. Ler notificações pop-up, marcado. Ler notificações pop-up, vem marcado por padrão, eu vou deixar assim. Ler as notificações do leitor de tela, marcado. Ler as notificações do leitor de tela, também vou deixar assim marcado. Ativar não perturbe enquanto a tela estiver sendo pressionada, não marcado. Ativar não perturbe enquanto a tela estiver sendo pressionada. Esse aqui vem desmarcado, eu vou deixar assim. Não ler notificações durante as chamadas, não marcado. Não ler notificação durante a chamada, né? Tipo assim, você tá numa chamada e chega a notificação, ele vai ficar lendo. Se você marcar aquela opção de leitura automática, eu vou deixar aqui assim do jeito que tá. Não ler notificações durante a navegação automática ou em modo de leitura não marcado. Aqui eu deixo assim também. Resumo das notificações não marcado.
Deixo assim. Ler origem das notificações, marcado. Ler a origem das notificações, vem marcado por padrão e eu vou deixar assim, né? Que depois assim vai ver nova notificação de YouTube, essas coisas assim, né? Lista negra de notificações. Notificações contendo itens da lista negra não serão lidas. Aqui, se você quiser colocar a notificação em exclusão, né? Não explora muito essa parte aqui. Lista branca de notificações. As notificações de itens contidos na lista branca sempre serão lidas. Aqui a notificação de sempre quando ela não for excluída, né? Que ele explicou ali, eu não mexo aqui também. Configurações de voz para notificações. Aqui pode ajustar a voz para as notificações. Permissões para leitura de notificações. Desligado a concessão desta permissão aumentará a estabilidade da leitura de notificações. Aqui tem que ligar. Navegar. Acessar notificações. Android. Ligado o interruptor. Ó, tela inicial vamos de ano procurar aqui o desligado. GSU Modos e rotinas. Desligado. Inteligência dos. GSU mais. Desligado. GSU Lite. Permitir GSU Lite. O GSU. Negar. Permitir. Vamos Acessar notificações. Voltar. Permitir as notificações. Não ler notificações durante a navegação ler origem das lista branca. Configurações de voz para notificar. Permisso. Navegar para cima. Então aqui nessa tela de notificações é isso. Vamos aqui para a próxima. Configuração de leitura de conteúdo. Configurações avançadas. Configurações de notificação. Configurações avançadas. Agora aqui a gente vai em configurações avançadas. Configurações avançadas. Né? Configurações do assistente de voz. Ó, configurações do assistente de voz. Esse aqui é o assistente de voz do GSU. Vamos clicar aqui. Idioma de reconhecimento chinês SIMP. Ó, idioma de reconhecimento. Vamos pegar o português aqui. Português não marcado. Ó, português. Configurações do assistente. Configurações do idioma de reconhecimento. Esse aqui não tá traduzido, ó. Registro de conversa. Padrão. Assim. Idioma. Motor de reconhecimento. Padrão. Motor de reconhecimento. Padrão. Aqui. Inteligência do sistema Android com Google. Reconhecimento de voz e síntese do Google. Cancelar. Eu vou marcar esse daqui do Configurações Google. do assistente. Supercomando de voz. Configurações dos comandos de voz. Motor de reconhecimento. Reconhecimento de voz e síntese do Google. Idioma de reconhecimento. Supercomando de voz. Configurações de recursos do assistente de voz. Copiar automaticamente os resultados. Idioma de origem automático. Idioma de origem automático. Idioma de destino chinês. Idioma de destino. Chinês, checo, alemão, francês, finlandês, português, dinamarquês, português não marcado. Marcar aqui Configuração, português. configurações de copiar, idioma de destino, usar motor de tradução personalizado não marcado. Aqui eu vou deixar desmarcado. Editar motor de tradução personalizado. Vou deixar aqui. Mecanismo de busca Bing. Mecanismo de busca. Eu vou marcar o Bing marcado. Google não marcado. Google. Configuração. Usar entrada de voz ao manter mecanismo de busca Google. Usar entrada de voz ao manter pressionada uma caixa de texto não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Adicionar o texto no final da caixa de texto quando a entrada de voz for utilizada marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Silenciar os sons de mídia enquanto o assistente de voz estiver em execução não marcado. Aqui, tipo assim, se você estiver ouvindo uma música, alguma coisa, enquanto o assistente for executado, a música vai pausar. Navegar para cima. Aqui é isso. Configurações do cronômetro. Ó. Configurações de OCR. Aqui não mexo. Configurações do cronômetro. Também não mexo, é o cronômetro, né? Pra quem gosta de cronometrar o tempo que vai para fazer as coisas, um exercício, alguma coisa. Configurações do modo de leitura. Configurações do modo de leitura, eu também não mexo aqui. Configurações de ações. Configuração de ações, eu também não vou mexer aqui. Configurações de digitação. Ó, configuração de digitação, vamos clicar aqui. Configuração. Use gestos para selecionar palavras quando estiver em modo de edição não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Usuário premium, né? Pausar a navegação por toque quando o teclado for carregado não marcado. Aqui eu vou deixar desmarcado como veio. Tocar 2 vezes para digitar marcado. Tocar 2 vezes para digitar. Eu vou desmarcar essa não opção. Marcado. Lembrando que ela só funciona com o teclado da Samsung, né? Mas como eu não utilizo digitação por 2 toques, para mim então é tranquilo. Mas para quem aí quer utilizar a digitação por 2 toques, já fique ciente que ela funciona só com o teclado da Samsung. Ler caracteres digitados marcado. Ao ler caracteres digitados, as letras que você digitar, eu vou deixar marcado. Falar maiúsculas na digitação marcado. Falar maiúsculas na digitação, eu deixo marcado. Usar leitura fonética ao digitar não marcado. Aqui eu não marco. Informar qual teclado está em uso marcado. Aqui informar qual teclado está em uso, né? Eu vou desmarcar essa opção. Senão toda vez quando eu abrir o teclado, ele vai ficar falando que teclado que é e eu não gosto disso. Ler o conteúdo da tela marcado. Ler o conteúdo da tela eu deixo marcado. Ler palavras digitadas após pressionar a barra de espaço marcado. Ler palavra digitada após barra de espaço, tipo assim, olá, espaço. Se der espaço ele vai falar olá, eu deixo marcado. Ler senhas ao digitar marcado. Ler senhas ao digitar. Às vezes você está digitando tipo, sua senha da conta Google, ou senha de um banco, alguma coisa, né? E muitas vezes você tá sem fone, o leitor acaba não lendo, né? E também muitas vezes você tá de fone,
ele acaba não detectando as letras, né? Ele só vai falar bolinha, bolinha, então marca essa opção aqui que é bem importante. Configurações de digitação. Então aqui voltou para, né, pro início das configurações de digitação e aqui nessa parte é isso. Vamos voltar. Configurações de ações. Configurações dos menus. Configurações de digitação. Configurações dos menus. Aqui a gente usar tem menus multicolunas, não marcado. Aqui tá desmarcado. Personalizar o menu principal. Aqui, personalizar o menu principal, você pode personalizar o menu do G-Shu da maneira que você quer. Tá mostrando pra vocês aqui, mas se quiserem um vídeo mais detalhado como se faz isso, voltar. Eu posso trazer pra vocês. Configurações de digitação. Executar plugins automaticamente desabilitado. Aqui, deixa assim. Executar uma tarefa cronometrada. Executar uma tarefa cronometrada, não mexo aqui. Perfil. O perfil pode ser configurado de diferentes maneiras para facilitar a leitura. Gerenciar fontes. Eu não vou mexer aqui. Aqui é para iniciar temas de som, ou cliques automáticos, plugins que você tenha, né? Backup e restauração das configurações. Aqui eu não vou mexer. Configurações de idioma. Aqui configurações de idioma. Salvar. Mais opções. Usar traduções personalizadas não marcado. Busca rápida caixa. Localizar próximo. Localizar anterior. Lang PT. Menu título e menu principal. TTS Speed título e velocidade. Voltar. Vamos voltar. Executar plugins auto. Backup e restauração. Configurações de energia. Configuração de energia. Vamos entrar aqui. Modo de pouca energia não marcado reduz o consumo de bateria. Marcado. Eu marquei essa opção. Lembrando que esse modo de pouca energia é o modo que tem aqui do G-Shu, né? Que economiza bastante bateria. Eu particularmente marco essa opção aqui no meu G-Shu. Proteção de fundo não marcado. Configurações de energia. Vamos voltar aqui. Voltar. Perfil. O perfil pode. Backup e restaurar. Configurações de energia. Mais configurações. Mais configurações. Ativar atualizações automáticas. Não marcado. Aqui ativar atualização automática. Toda vez que tiver uma atualização, alguma coisa do G-Shu, ele vai baixar de maneira automática. Download do leitor de tela G-Shu. É que você pode fazer download do leitor de tela G-Shu. Exibir saída de voz não marcado. Exibir saída de voz, eu deixo desmarcado. Dicionário personalizado. Será necessário reiniciar para aplicar. Não marcado. É que eu deixo desmarcado. Quebra de linha e de palavra-chave e expressões. Informa o número de linhas e parágrafos no modo de granularidade em campos editáveis não marcado. Deixo desmarcado. Configuração do indicador de foco é necessário Android versão 12 ou superior. Deixo desmarcado. Ativar a cortina de tela ao iniciar não marcado. Marcado. Eu marquei essa opção, quando você iniciar o G-Shu, ele já vai iniciar com a cortina de tela, no caso com a tela escura, eu deixo marcado. Mais configurações. Então aqui voltou para o título de mais configurações. Configurações avançadas. Beleza, aqui é isso, voltar. Né? Daqui agora a gente tem... Configuração de leitura de conteúdos. Configurações avançadas. Extensões. Aqui tem as extensões que eu posso trazer para vocês nos próximos vídeos. Ferramentas e plugins. Aqui tem ferramentas e plugins. Baixar recursos adicionais. Aqui você pode baixar mais recursos adicionais. Mais configurações. Aqui tem mais configurações. Identificação do backup na nuvem. Aqui eu não mexo. Modo leitura. Também não. Assistente de visualização. Também não. Câmera do G-Shu. Editor do G-Shu. Navegador web. Também não. Mais configurações. Tem várias coisas aqui que eu posso estar explorando para vocês no próximo vídeo. Aqui eu trouxe o básico, né, do que deve ser feito para poder utilizar o G-Shu. Configurações avançadas. Configurações de acessibilidade. Tem configurações de acessibilidade. Central do usuário. Central do usuário. Ajuda e suporte. Ajuda e suporte. Beleza. Vamos fechar o G-Shu aqui. G-Shu, né? Tela inicial de ano. Já foi configurado o básico que ele precisa para funcionar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir as configurações do nosso aparelho. Aba de ler código, brilho, configurações. Tela inicial de config. Eu estou no celular da Samsung, né? Vamos aqui em acessibilidade. Suporte remoto, guia do usuário, atualização, opções do desenvolvedor, acessibilidade visão. Acessibilidade. Vamos acessibilidade. aqui. Sobre nova notificação. Aplicativos instalados, novo conteúdo disponível. Aplicativos instalados. Aplicativos clicar aqui. G-Shu mais ativado. Serviço de G-Shu Lite adicionados recentemente desativado. Ó, G-Shu Lite. Vamos clicar aqui, ele vai dar a seguinte mensagem. Configuração restrita. Configuração restrita. Para sua segurança, esta configuração não está disponível. Aplicativos nocivos podem solicitar que você altere esta configuração para obter seus dados pessoais. Esta configuração não pode ser alterada, a menos que você permita configurações restritas em mais opções para aplicativos específicos em configurações, aplicativos. Beleza, né? O leitor de tela é seguro. É que a Samsung é nojentinha um pouquinho, né? As marcas de celular são nojentas, porque esse app não tá na Play Store. Daí eles acabam complicando com isso, mas vamos clicar aqui em OK. Configurar. OK. Vamos dar um OK. Aplicativos. Vamos voltar. Lá em aplicativos. Voltar. Config. Acessibilidade visão. Aplicativos. Vamos esperar carregar.
Lembrando que eu já estou utilizando a versão mais aqui dele. E já já a gente vai ativar a Lite e desativar essa daqui. Android System Web View. Vamos procurar aqui. Exond 166. Gmail 177. GSU Lite, GSU mais vírgula 100. GSU Lite. Ó, GSU Lite. Informações. Eu vou aqui no canto superior direito, na parte de cima, né? Permitir configurações restritas. Permitir configurações restritas. Validar sua identidade. Eu vou colocar aqui a minha impressão digital para validar. Configurações restritas permitidas para GSU Lite. Ó, configurações restritas permitidas para GSU Lite. Voltar. Vamos voltar lá em acessibilidade. Sobre o telefone está. Guia do usuário. Atualizar. Acessibilidade. Aplicativos. Ó, aplicativos instalados. GSU Lite desativado. Ó, GSU Lite. A gente permitiu e agora ficou como? Olha só. Entrou aqui, ó. GSU Lite desativado. Tá desativado. Permitir ao GSU Lite. Permitir. GSU Lite. Pra ativar. Ó. Bem-vindo ao leitor de telas GSU. Ó, ele já ativou aqui. Vocês podem ver que a voz mudou, porque aqui ele tá usando a voz do sistema, tá? Que é, no meu caso, o meu sistema é o Eloquence. GSU Lite. Traduzir. Velocidade de fala. 50, 60, 65, 60. Padrão. Por isso que a gente configurou aquela granularidade lá, né? No nosso menu lá nas configurações do GSU. Daí tá aqui, ó. Padrão. Já funcionando do jeito que é pra ser, ó. Recente. Funcionando bem. Nosso GSU veio com o teminha padrão, mas isso é normal, né? E tá aqui funcionando novamente o GSU do jeito que é pra ser, né? Mas então, galerinha, esse aí foi o vídeo, né? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui abaixo no comentário o que vocês querem ver no canal, tá? Então é isso aí, fui!